Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 92, nosotros vamos a ler um texto. Tá? Então, na aula de hoje, aula 92, nós vamos ler um texto. Então, antes da gente começar, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá o like nesse vídeo, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? E novidades. A partir dessa semana a gente vai ter 2 vídeos por semana, tá? Antes eu estava fazendo um vídeo de espanhol no domingo, um vídeo de francês no outro domingo. Agora não. Todo domingo, 12h30, vão sair os 2 vídeos, um de francês e um de espanhol, tá bom? Então, vamos agora para o texto. O texto que a gente vai ver hoje, ele é um texto, é a primeira vez que a gente vai ver um texto de história em quadrinhos, de gibi. Em espanhol, gibi, ele pode ser historieta, feminino, la historieta, tá? Ou também pode ser, que é até mais usado, comic, el comic, tá? E aí pega emprestado do inglês, né? Comic books, então, el comic, tá? Então, la historieta, el comic, história em quadrinhos. Então, a gente vai ver hoje uma história em quadrinhos. Como eu não posso desenhar a história em quadrinhos, a gente vai ver o texto. No final eu coloco a história toda, tá? Eu copio e colo no vídeo a história toda para vocês também verem, tá? Mas, o que a gente vai fazer? A gente vai separar por quadros. A gente vai analisar cada quadrinho, né, suas falas, para a gente poder ver o texto. É o que importa pra gente, tá? E essa história em quadrinhos já é separada em 2 partes. Uma parte se passa en el aeropuerto, no aeroporto. Uma parte que passa en la aduana, que é a alfândega, tá? Primeiro vamos começar do início, tá? Então, no aeroporto, nossa história é com a Maria e com a Luísa, tá? Luísa, por enquanto, ela não aparece, vai aparecer daqui a pouco, tá? Mas o primeiro quadrinho é a conversa entre a Maria e o empleado. Empleado quer dizer empregado, né? Funcionário, assim, de uma maneira geral, tá? Nesse caso, o funcionário do aeroporto. Então o texto começa com a Maria falando: por favor, senhorita. Então, por favor, senhorita, né? Tranquilo. A que hora tiene la salida del avión para Madrid? Então, por favor, senhorita. E aqui a gente já sabe que começa uma interrogação. Lembrando que interrogação em espanhol sempre começa com um ponto virado ao contrário, tá? Então, que horas tem a saída do avião para Madrid? É um pouco estranho, mas o que quer dizer essa frase? Ela está perguntando a que horas que o avião para Madrid sai, né? Que horas que sai o avião para Madrid? Tá? Faz essa pergunta dessa maneira: a que hora tiene la salida el avión para Madrid? E o empleado responde, no caso a empleada, né? Porque é senhorita. Responde: a las 8:30. Então aqui ela pergunta a que hora. Lembrando que a gente já viu isso, quando a gente pergunta as horas em espanhol, é sempre no singular, sempre a que hora, tá? Ela pergunta usando a preposição a que hora, né? Então o empregado, né, o funcionário, vai responder também usando a preposição a las 8:30, às 8:30. E o empregado continua: usted tiene que presentarse una hora antes en el mostrador número 6 para facturar el equipaje. Né? Frase longa, né? Vamos por parte. Então, usted tiene que presentarse una hora antes en el mostrador número 6. Então, usted, o senhor, a senhora, né? Nesse caso é a senhora, ela está falando com a Maria. Então, a senhora tem que se apresentar, tá? Apresentar-se é um verbo pronominal. Como é que a gente conjuga um verbo pronominal? Nesse caso, esse verbo, por exemplo, um presente no indicativo: yo me presento
Tú te presentas, él se presenta. Nosotros nos presentamos, vosotros os presentáis, ellos se presentam. Então, presentar-se. Uma hora antes, então uma hora antes, en el mostrador, no balcão número 6, né? Número 6. Então, a senhora tem que se apresentar uma hora antes no balcão número 6 para facturar el equipaje, tá? Facturar el equipaje é fazer o check-in, né? Facturar quer dizer relatar, então é relatar a sua bagagem. Equipaje é bagagem, né? Então você tem que ali declarar, né, que você tem na sua bagagem, que você está levando, né? Então isso é facturar el equipaje, né? Fazer o check-in para poder despachar a bagagem. Então, continuando, já no segundo quadrinho, a gente já aparece a Luísa na conversa, né? Então, a Luísa fala, aún teremos media hora. Então, aún, ainda, tá? Ainda temos meia hora. Te apetece tomar um café? Apetece, verbo apetecer, né? E quer dizer ter vontade de fazer alguma coisa. Ela está perguntando, você tem vontade de tomar um café? Né? Gostaria de tomar um café? E a Maria vai falar, sim. Pídeme um café com leche. Então, sim. Pídeme, verbo pedir, no imperativo, pede, né? Pide, pede. E esse me, né, se refere à primeira pessoa. Pede para mim, né? Pede-me, ou pede para mim. Então, pídeme um café com leite. Um café com leite. Mientras, importante, mientras, quer dizer enquanto isso, né? Mientras, enquanto isso, eu vou a comprar cigarrillos. Eu vou comprar cigarros, tá? Aquela estrutura a gente já viu. Verbo ir, no presente, no indicativo, é a preposição a. Para indicar alguma coisa, você vai fazer no futuro próximo, né? Eu vou fazer alguma coisa. Nesse caso, vou comprar cigarros, tá? Em espanhol, não deve esquecer, eu tenho que usar a preposição a nesse caso. É sempre ir a fazer alguma coisa, tá? Então, vou a comprar cigarrillos. Sempre, tá? Sempre preposição a. E continuando, no próximo quadrinho, nós temos só a fala do altavoz. Altavoz é alto-falante, tá? Um alto-falante e fala, atenção, atenção, né? Tranquilo, atenção, atenção. Senhores passageiros, né? Senhores passageiros com destino a Londres. Então, senhores passageiros com destino a Londres. Dirijam-se a la puerta de embarque número 6. Então, dirijam-se, o verbo dirigir, quer dizer se dirigir, né? O verbo dirigir-se, quer dizer se dirigir, ou seja, ir em direção a algum lugar, né? Então, dirijam-se à porta de embarque, ao portão de embarque número 6, tá? O verbo dirigir, ele não tem o sentido de dirigir um carro, tá? Nesse caso, o verbo dirigir é o sentido de ir em direção a algum lugar, tá? Então, dirijam-se à porta de embarque número 6. Senhores passageiros com destino a Madrid. Então, senhores passageiros com destino a Madrid. Dirijam-se ao mostrador número 6 e facturem sua equipaje. Então, senhores passageiros com destino a Madrid, dirijam-se ao mostrador número 6, ao balcão número 6 e façam check-in, né? Facturar el equipaje, quer dizer, declarem a sua bagagem, tá? Continuando, então agora nós temos a fala da Luísa e pergunta: es aqui donde tenemos
que facturar el equipaje. Então, é aqui onde temos que fazer o check-in. Aí, empregado número 2, né, o funcionário número 2, responde sim. Sim, por favor, pongan las maletas em la báscula. Então, por favor, pongan, a gente já viu o imperativo do verbo poner, que é o verbo pôr, né? Então, ponham as maletas, né, as malas, em la báscula. Báscula é um tipo de balança, tá? Só que para coisas grandes, assim, a balança maiorzinha. Então, ponham as maletas na balança. E ela continua falando: la maleta negra pesa mais de 20 quilos. Então, a mala preta pesa mais de 20 quilos. Usted tiene que pagar excesso de equipaje. Então, a senhora tem que pagar excesso de bagagem. Continuando, temos a fala da Luísa de novo, que pergunta: ¿Ves como tenho razão? Então, tu vês como eu tenho razão, né? Ou você vê como eu tenho razão. Ela continua falando: no se puede viajar com tanto equipaje. Então, não se pode viajar com tanta bagagem. Tá? E a Maria responde: sí, es verdade. Então, sim, é verdade. Pero yo no sé cómo es el tiempo en Madrid. Então, mas, porém, eu não sei, que é ser, verbo saber, a gente já viu que é um verbo irregular. Então, no presente indicativo, yo sé, tu sabes, él sabe. Nosotros sabemos, vosotros sabéis, ellos sabem. Então, pero yo no sé, então eu não sei como é o tempo em Madrid. Então, eu não sei como é o tempo, o clima em Madrid. Durante la primavera, durante a primavera. Ela não sabe como é o tempo, o clima em Madrid durante a primavera. E por isso, llevo roupa tanto de verano como de entretiempo. Então, por isso, né, como ela não sabe como é o clima e o tempo em Madrid na primavera, então por isso ela leva, né? Então por isso levo roupa tanto de verão como de entretempo. Aqui, entretempo é o período entre a primavera e o verão, e entre o verão e o outono. Um período curto em que as temperaturas são mais baixas. Tá? Então, como ela não sabe como é o clima na primavera, ela leva roupa tanto de verão, né? São roupas para clima quente, como para clima mais suave, mais frio. Então, agora a segunda parte do nosso texto já é em la aduana, ou seja, na alfândega. Tá? Então lá, o empregado 3, né, ou seja, o funcionário número 3, pergunta para nossas duas personagens, né? Viajan ustedes juntas? Então, né, as senhoras viajam juntas? Tá? Essa estrutura é bem comum. Para uma pergunta, inverter o sujeito com o verbo. Tá? Então, né, viajam as senhoras juntas, né? Então, ele pegou os teres, é o sujeito da frase, e inverteu com o verbo, colocou o verbo no início. Isso é muito comum na hora de fazer uma pergunta em espanhol. Viajan ustedes juntas, né? Viajam as senhoras juntas? Ou seja, as senhoras viajam juntas? E a Luísa responde: sí, somos estudiantes y venimos a hacer un curso de espanhol. Então, sim, somos estudantes e venimos, verbo venir, jogado no presente do indicativo, primeira pessoa do plural, né? Nosotros venimos. Então, nós viemos fazer um curso de espanhol, tá? Assim como o verbo ir, que a gente usa preposição a, né? Ir a fazer alguma coisa, verbo venir também vai usar a preposição a. Então, é sempre venir a ser alguma coisa, vir a fazer alguma coisa, tá? Então, venimos a hacer um curso de espanhol. Então, viemos fazer um curso de espanhol.
Aí de novo o funcionário funcionário fala, né? Pede. Enseñem-me sus passaportes, por favor. Então aqui verbo ensinar quer dizer mostrar, né? Então enseñem quer dizer mostre, imperativo, né? Mostrem. E esse me aqui, né? Para mim. Mostrem-me seus passaportes, por favor. E aí ele pergunta, quanto tempo pensam em quedar-se em Espanha? Então, quanto tempo pensam em ficar na Espanha? Tá? O verbo quedar, ele tem diferença quando ele é só quedar, normal, e quando ele é quedar-se, que já é um verbo pronominal. Tem sentidos diferentes, tá? Quedar, normal, sem o ser, é restar, enfim. E quedar-se com o pronome, né, o verbo pronominal, tem o sentido de ficar, tá? Então, quanto tempo pensam em quedar-se em Espanha? Então, quanto tempo vocês pensam, né, as senhoras pensam em ficar na Espanha, tá? Lembrando que nome de país, a gente não usa aqui o artigo, tá? Com a preposição, como a gente faz no português. A gente fala ficar na Espanha, né? Então a gente usa a preposição em, o artigo a, ficar na Espanha. Em espanhol não, a gente usa a preposição sem o artigo, tá? Em Espanha. E a Maria responde, 2 meses. 2 meses. Nuestro curso dura desde el 2 de abril hasta el 15 de mayo. Então, nosso curso dura, e aquela estrutura a gente já viu, né? Desde papapá, hasta papapá. Vai falar uma duração de tempo. Então, desde el 2 de abril, então desde 2 de abril, lembrando que com data, a gente sempre usa o artigo, tá? Um pouquinho diferente do português, mas sempre numa data a gente usa o artigo. Desde el 2 de abril hasta el 15 de maio, até 15 de maio. Después del curso, queremos viajar um pouco por Espanha. Então, depois do curso, queremos viajar um pouco pela Espanha. Tá? De novo, preposição na frente de um país, o nome de um país, a gente não coloca a preposição aqui, tá? Por Espanha. E para finalizar, empleado 3 fala: Tienen algo que declarar? Então, vocês têm algo para declarar? Que declarar, né? E a Luísa responde: No, não. Solo llevamos roupa e livros. Então, só levamos roupa e livros. Atenção, esse solo antigamente se escrevia com acento, tá? Para poder diferenciar, a gente tinha o solo com acento, que era advérbio, quer dizer somente, apenas somente, e o solo sem acento, que quer dizer sozinho, antigamente. Hoje em dia, os dois se escrevem sem acento, tá? A gente só coloca o acento quando não dá para diferenciar pelo contexto de qual solo que se trata, tá? Nesse caso, solo, a gente sabe que ele está se referindo ao verbo levar, então ele é um advérbio, tá? Então a gente sabe pelo contexto que esse solo é de somente, apenas, né? Levamos somente, levamos apenas roupa e livros. Então já escreve sem acento. E aí o funcionário 3 fala: podem passar. Feliz estancia em nuestro país. Então, feliz estada no nosso país. Beleza? Então, esse foi o texto de hoje, tá? Lembrando, ele vai estar completo aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou estar ele todo completo. Eu também vou colocar a imagem da história em quadrinhos para ficar, né, para vocês entenderem melhor, né? A história em quadrinhos tem que ver para poder entender o contexto melhor, tá? E, então, muito obrigado por assistir até aqui.
tá? Se esquece, a partir da semana que vem nós vamos ter 2 vídeos no domingo, tá? Um de espanhol e um de francês. Então, muito obrigado e até a semana que vem. Um abraço.